Quem tiver o Evangelho, por favor, acompanhe comigo. E quem não tiver, porque vai entrar na água, hoje é batismo, pode acompanhar pelo telão, tá? Evangelho de Lucas, capítulo 2. Eu vou ler algo que fizeram com o Senhor Jesus quando ele tinha 8 dias de vida. 8 dias de idade. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 21, está escrito o seguinte: E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Amém? Eu vou ler de novo, preste atenção. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Agora eu leio mais uma vez, e você que vai se batizar hoje, e você que está assistindo essa mensagem pela TV, ou ouvindo pela rádio, ou pelo youtube.com/joãoribe, repete em seguida, vamos lá. E quando, bem alto, e quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Amém? Quem acredita que isso aconteceu com Jesus quando ele ainda era um bebê, com apenas 8 dias de vida? Quem crê, levante a mão. Eu também creio. Então vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas que já se deu nesse lugar. Mas tem que ser a melhor. Tem que ser a melhor. Olha, você que está à distância nos acompanhando, junte-se a nós aqui em São Paulo. Glorifique a Deus conosco também. Levante os olhos aos céus e aplaudindo, comece a dar glórias a Deus. Vai dizendo glórias, glórias, glórias ao teu nome, Senhor. Isso, continue, não pare. Pai querido e Deus amado, em toda parte alguém está te glorificando agora. Abre o céu para receber este louvor. E sobre cada uma destas vidas, derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Agora, Pai, a tua palavra vai ser pregada. Vem com teu espírito. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Podem se assentar, por favor. Muito interessante isso, não? O menino Jesus tinha uma semana e um dia, ou seja, 7 dias mais um de vida. E ele foi circuncidado. Mas por que fizeram isso com Jesus, com um bebezinho? Em primeiro lugar, porque Jesus de nascimento era judeu. E a lei de Moisés ordenava isso. Mas bem antes de a lei de Moisés ter sido dada, lá no Monte Sinai, Deus conversou com Abraão, que foi o primeiro homem a viver pela fé, o homem que é chamado o pai da fé. Ele estava com 99 anos de idade, bastante idoso. Ele estava bem velho, não é? Estava avançado em idade. E Deus falou com Abraão o seguinte, capítulo 17 de Gênesis. Entre Jesus e Abraão eu voltei 2000 anos, tá? Só para você saber. Entre o menino Jesus, que foi circuncidado no 8º dia, e a conversa que Deus teve com Abraão, 2000 anos
os separam. Olha o que Deus disse para Abraão lá atrás. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Aí Deus estabeleceu um pacto com Abraão e diz aqui no versículo 9, preste atenção. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente, quer dizer, a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. Então Jesus, o menino Jesus, quando nasceu, ele não era assexuado. Ele não era indefinido, nem homem nem mulher. Ele era macho. Porque seria impossível circuncidá-lo se ele não fosse macho. Continuando aqui a leitura. Deus fala para Abraão: E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal de concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, olha o que Deus está falando aqui no versículo 12. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado. Todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro. Ou seja, o filho que nascer da tua própria carne e o escravo que você comprou por dinheiro, todos que estiverem na tua casa, qualquer estrangeiro que não for da tua semente, quer dizer, não é do mesmo sangue, mesmo assim será circuncidado. E Deus diz para Abraão: Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e estará o meu concerto na vossa carne por concerto perpétuo. Então Abraão ouviu essa ordem de Deus. Ele tinha um filho com a escrava Agar, chamado Ismael, um menino de 13 anos. O Isaac ainda não era nascido. E o Abraão reúne todo mundo para obedecer a ordem de Deus. Ele reúne todos os seus criados, empregados, escravos que foram comprados por dinheiro. E ele vai circuncidar todo mundo. E o próprio Abraão não era circuncidado. Olha o que eu vou ler para você aqui agora. Versículo 24. E era Abraão da idade de 99 anos quando foi circuncidado na sua carne do seu prepúcio. E Ismael, seu filho, aquele que era com a escrava Agar, era da idade de 13 anos quando lhe foi circuncidado a carne do seu prepúcio. Neste mesmo dia foi circuncidado Abraão e Ismael, seu filho, e todos os homens da sua casa, o nascido em casa e o comprado por dinheiro do estrangeiro, foram circuncidados com ele. O que era a circuncisão, então, minha gente? Era um sinal na carne, que todos deveriam ter. Como Deus iniciou esse pacto com Abraão e ele tinha 99 anos, imagine um homem de 99 anos ser circuncidado. O Ismael já tinha 13 anos, vai ser circuncidado. Os escravos, empregados, todos os homens circuncidados. E a partir daí, Deus estabeleceu: toda criança macho que nascer, todo menino, de 8 dias, deverá ser circuncidado. Esse é um costume que até hoje perdura em Israel. Eu vou colocar um vídeo agora para você ver o que é a circuncisão de um menino judeu de 8 dias. Pode pôr, pastor Marcelo. A gente chegou aqui com o privilégio de assistir uma cerimônia de Brit Milá, que é uma circuncisão. Tem um bebezinho aqui, com 8 dias de vida, que veio repetir o ritual que o Gênesis nos diz que começou com Abraão.
Você entendeu o que é a circuncisão, a carne do prepúcio? Pega o bilauzinho do bebezinho, aquela carnezinha que tem na ponta, eles cortam com uma faca de pedra. E como eles fazem em volta da glande, por isso que é chamado circuncisão. E sangra muito. Sangra muito, é um pacto de sangue. Jesus, quando tinha, então, 8 dias, vamos voltar lá para Lucas capítulo 2, que eu li para você. Jesus, quando tinha 8 dias de vida, como descendente de Abraão, ele foi circuncidado. Retornando para a leitura que eu li, diz assim: e quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus. Aqui está na forma ocidental, mas o nome de Jesus em hebraico é Yeshua, que significa Deus salva, ou o Deus Salvador. Que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Aí se cumpriram esses dias desse mandamento de Deus para todos os descendentes de Abraão, e o versículo 22 diz assim: e cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Jesus é um bebê, e ele foi levado para Jerusalém pelos seus pais, para ser apresentado ao Senhor. É um bebezinho. Quando chegaram lá no templo, um homem já muito velho, temente a Deus, que tinha recebido do Senhor a revelação de que ele não morreria sem ver o Salvador, ele foi para o templo na mesma hora em que José e Maria estavam levando o bebezinho Jesus. O nome desse idoso era Simeão. E quando Simeão viu que o menino estava ali e entendeu quem ele era, ele pega o menino nos braços, louva a Deus, ele ergue para o céu o bebezinho Jesus, ele louva a Deus e ele faz uma oração. Estou lendo Lucas capítulo 2 agora, estou no versículo 29. A oração que Simeão faz: agora, Senhor, e ele erguendo o menino no céu, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Posso morrer. Agora eu já sei quem é o meu Salvador. Eu posso morrer. Eu já sei quem é o meu Salvador. E esse homem morre salvo. E teve o privilégio de ver o Salvador quando ainda era um bebezinho. Bom, Jesus vai crescer, ensinado na palavra, na lei de Moisés. Ele vai se desenvolver e vai ser sujeito aos seus pais até os 30 anos de idade. Aos 30 anos de idade, Jesus Cristo sai da sua cidade, percorre uma distância gigantesca a pé, e eu quero que você vá comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 3, agora no versículo 13. Ele agora já é um homem, ele já é adulto, ele tem 30 anos, e ele vai até a Judéia. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Jesus andou muitos quilômetros, cerca de 110 quilômetros a pé, para se batizar. Ele é um homem. Ele foi porque quis. Agora ele não está sendo carregado pelo pai e pela mãe. Ele não está sendo levado pelos outros. Ele agora é um homem, tem entendimento, tem 30 anos. Ele não mede distância nem sacrifício debaixo daquele sol. Ele anda cerca de 110 quilômetros até onde João Batista estava batizando. E Jesus queria ser batizado. Versículo seguinte: mas João opunha-se-lhe dizendo:
eu careço de ser batizado por ti e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Preste atenção. Jesus não precisava se batizar. Mas ele insiste com João, me batize, porque precisamos cumprir toda a justiça. Preste atenção nesse outro detalhe. Quando ele era bebezinho, ele foi circuncidado segundo a lei que Deus tinha dado para Abraão e Moisés. Quando ele era bebê, ele foi circuncidado. Depois ele foi, ainda bebê, apresentado no templo pelo velho Simeão. Foi apresentado no templo quando era bebê. Já não bastava, então? Já não bastava? Vamos, por generosidade, imaginar que o batismo de bebezinho, que não apenas a igreja romana faz, mas também as igrejas protestantes históricas fazem. Eles também batizam bebezinhos, não são só os romanos, não. Os protestantes históricos também. Eles batizam um bebezinho, aí a pessoa cresce, ou ela vai dizer que é católica, ou ela vai dizer que ela é presbiteriana, ou ela vai dizer que ela é luterana, mas não escolheu nada. Foram seus pais que fizeram isso. O batismo de bebezinho, além de ser antibíblico, porque a circuncisão está na Bíblia. Querem seguir fazendo as coisas com as crianças, então vão circuncidar os meninos. Ainda está na Bíblia isso. Os judeus praticam até hoje. Mas batismo de bebezinho, eu desafio o Papa e os presidentes das igrejas protestantes históricas a me apresentarem aqui agora um versículo bíblico que manda batizar bebezinho. E eu prometo que a partir de hoje eu começo a batizar bebezinho, se eles me provarem isso. O batismo de bebezinho não está na palavra de Deus, não está na Bíblia. Isso foi uma invenção da igreja romana, que atemorizava os pais, dizendo, olha, se não batizar o bebezinho, a criança morre pagã, ela vai para o limbo, hein? Tem que batizar. Aí quando houve o cisma da igreja do Oriente e também a reforma protestante, com Lutero principalmente, eles saíram do catolicismo. Eles vieram do catolicismo. Ainda que Lutero tenha abolido as práticas de venda de perdão, indulgência, venda de salvação, diminuição de pena no purgatório por adorar relíquias, ainda que Lutero tenha abolido a adoração de ídolos e outras práticas antibíblicas, no entanto, ele manteve o batismo de bebezinho, que é totalmente antibíblico, porque ele veio do catolicismo, porque ele veio da igreja romana. E hoje nós estamos enfrentando um problema muito grave no que diz respeito à salvação das pessoas. Porque o católico apostólico romano, que foi batizado quando era neném, ele acha que foi batizado, mas não foi. O presbiteriano igualmente, o luterano igualmente e outros de outras igrejas protestantes históricas que batizam bebezinhos. Eles acham que são batizados e não são. Esse é o grande problema. E quando eu prego essas coisas, todo mundo quer me atirar pedra. Todo mundo range os dentes. Acha, quem esse pastor pensa que é para falar isso? Eu sou batizado, sim. Eu sou crente, sim. Você pode ser crente, mas não é salvo. Se você foi apenas batizado quando era nenê, você ainda não é salvo. Porque Jesus se batizou aos 30 anos de idade, não obstante ter sido apresentado no templo quando era bebê, e foi circuncidado quando era nenê. Aos 30 anos de idade, ele tomou a decisão de se batizar.
E João falou: não, o senhor não precisa. E de fato não precisava. Mas Jesus insistiu: você tem que me batizar. Porque se Jesus não se batizasse, ele não iria cumprir a justiça de Deus. Você está entendendo isso? Presta muita atenção. O Evangelho, falando do batismo de Jesus, diz assim: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Ele estava dentro da água. Se ele saiu da água é porque ele estava dentro da água. A palavra batismo vem do grego baptismos e significa imersão. É impossível uma pessoa ser imergida no seco. É impossível um bebezinho ser imergido com gotinhas de água na cabeça. Ou mesmo um adulto ser batizado com gotinhas de água na testa. A pessoa pensa que foi batizada e não foi. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Olha, ele cumpriu a justiça de Deus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, a voz de Deus: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Quer que Deus se agrade de você? Cumpra a justiça de Deus e não o que uma religião ensina. A pessoa acha que o batismo hoje não é mais necessário. Você sabia que tem um monte de apóstolos, bispos, que não batizam mais as pessoas porque diz que esse é um rudimento antigo, não precisa mais. Diz que quem crê em Jesus não precisa batizar, já está salvo. O pessoal acredita nisso e não cumpre a justiça de Deus. E ficam argumentando um monte de ideias que não tem nenhum respaldo bíblico. E é claro que essas ideias são geradas pelo próprio Satanás, porque ele não quer que a pessoa seja batizada. Porque se ela cumprir a justiça de Deus, vai cumprir o que Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Em outras palavras, quem crer e for imergido será salvo. O diabo não quer que as pessoas sejam imergidas. E muitas igrejas, por comodismo, porque dá trabalho, hein? Fala sério. Dá trabalho fazer um batismo. Nós temos que pregar, converter a pessoa, mostrar para ela a palavra de Deus, ensiná-la, marcar um dia, encher o batistério, marcar uma data e batizar milhares de pessoas. É trabalhoso, mas é um trabalho que vale a pena, porque esvazia o inferno e enche o céu de almas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. O batismo de Jesus foi um exemplo, inclusive, dentro da água, por imersão. Deus mostrou pessoalmente que ele se agrada disso. E aí Jesus sai do Rio Jordão, batizado, é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, vence o tentador e começa a pregar o Evangelho. Ele começa a pregar: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. E aí ele recruta 12 homens para ensiná-los. E Jesus, mesmo antes da cruz, começa a dizer para as pessoas: quem acreditar que eu sou o Salvador, quem acreditar em mim tem que se batizar. E olha só, os discípulos começam a batizar pessoas. Vamos comigo no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 22. E eu estou te ensinando por quê? Porque eu fiz umas publicações no Instagram, entrou muita gente maluca e sem conhecimento bíblico para fazer comentários totalmente alheios à verdade da palavra de Deus. Antes da cruz, Jesus com os 12 discípulos pregava o batismo nas águas, não era por aspersão nem com gotinhas de água. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 22 diz assim:
Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João, o Batista, também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas. Para se fazer no batismo precisa de muitas águas, não é gotinhas de água não é canequinha. Porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Muitas testemunhas viram Jesus com os discípulos fazendo o batismo antes da cruz para todos aqueles que crescem nele, e foram conversar com João Batista para dar o relatório. Foram lá em Salim, foram falar com João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. Se o batismo não fosse necessário, Jesus ia ficar batizando as pessoas aqui com os discípulos? Olha o que diz o capítulo 4 em seguida. O capítulo 4 em seguida diz assim: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, ainda, entre parênteses, que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Jesus não ficava batizando as pessoas, ele mandava os discípulos batizarem. Os apóstolos batizavam. E durante 3 anos Jesus vai praticar isso com seus discípulos. Quem acredita nele tem que se batizar. Agora chega no século 21, não precisa mais batizar não. Isso é rudimento da fé, basta crer em Jesus e você vai ser salvo. Olha o ladrão que morreu na cruz, do lado direito. Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele não batizou, claro que ele não batizou. Estava pregado na cruz, como é que ele ia sair dali para se batizar? Está morrendo, não vai ter tempo para se batizar, mas ele crê que Jesus é o Salvador. Ele foi salvo sim, ele foi salvo, e eu tenho certeza que se chegasse um perdão de última hora para aquele ladrão e tirassem ele vivo da cruz, eu tenho certeza que ele não ia voltar para a vida de crime, porque ele teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. E tenho certeza que ele se batizaria e uniria-se aos apóstolos que estavam batizando as pessoas. Mas ele não teve tempo de descer da cruz, ele vai morrer no mesmo dia que Jesus. Você está compreendendo isso? É como uma pessoa que está lá no hospital, está morrendo, né? Está na UTI, está em estado terminal, não tem como batizar a pessoa. Mas alguém vai lá e prega, e a pessoa se arrepende, se converte, recebe Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Não teve tempo de se batizar, mas teve a oportunidade de ser salvo, salva, e a pessoa foi. É a mesma situação. O batismo não foi abolido, minha gente. E aliás, essa é uma questão espiritual muito séria, que tem muita gente no nosso país que pensa que é salvo e não é. Tem muita gente no nosso país que pensa que é batizada e não é. E aqui mesmo, tem gente que só foi batizado quando era nenenzinho, se é que pode se chamar aquilo de batismo, porque não houve imersão, não houve muitas águas, não houve fé, o bebezinho não creu em nada, o bebezinho não tinha pecados para lavar, o bebezinho não se arrependeu de nada, o bebezinho não foi por vontade própria lá na igreja, levaram ele, não é? Tem muita gente no nosso país que pensa que é batizado e não é, nunca foi. Esse é o grande problema, nunca foi. Agora eu louvo a Deus pela tua vida, porque você ouviu a pregação do Evangelho, creu no Evangelho, entregou a vida para Jesus, o recebeu como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e hoje vai ser sepultado nas águas. Hoje você vai se batizar, o céu vai se abrir sobre a sua vida, e Deus vai dizer: tu és meu filho, tu és minha filha, em quem eu me comprazo. Agora preste atenção, não adianta batizar e depois desviar, porque tem que perseverar até o fim. Jesus disse: quem crer e for batizado
será salvo. Mas quem perseverar até o fim... O Judas Iscariotes era batizado nas águas, você sabia? Está queimando no inferno até hoje. Era batizado. Por que ele foi para o Hades? Porque ele não perseverou até o fim. Porque jogou tudo fora na última semana de vida. Depois da cruz, depois que Jesus ressuscitou, ele ficou na terra ainda pelo espaço de 40 dias. Nesses 40 dias, Jesus falou muitas coisas, principalmente dando provas da sua ressurreição, de que ele não era um espírito, não era uma simulação, não era um simulacro, não era uma fraude, era ele mesmo. Ele ficou 40 dias provando que era ele mesmo, ressuscitado, e não uma teofania, porque isso seria um engodo. E me desculpem as testemunhas de Jeová, eles dizem que Jesus não ressuscitou, que aquilo foi uma teofania, então Deus seria um enganador, não é? Porque Jesus apareceu e disse, sou eu mesmo. Tocai-me e vede que um espírito não tem carne e ossos, como vedes que eu tenho. Preste atenção. Nós estamos vivendo uma época de erro, uma época de mentiras, com religiões que levam as pessoas para o inferno. E a pessoa acredita que está servindo a Deus. Depois que Jesus ressuscitou, nesses 40 dias, ele ficou dando provas da sua ressurreição. Aí ele leva cerca de 500 pessoas até o Monte das Oliveiras, em frente de Jerusalém, e dá a última ordem. Você já ouviu, mas eu faço questão de ler, porque a pessoa que não comprova na palavra, ela fica achando que a gente inventa. Olha o que está escrito aqui, Marcos capítulo 16, versículo 15. Jesus ressuscitado disse para aquelas 500 pessoas: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Aí Jesus subiu aos céus. Aí Jesus foi embora. Os discípulos estão sozinhos. Cerca de 10 dias depois que Jesus subiu, Pedro faz uma pregação violenta no templo de Jerusalém. Ele fala que aquela geração matou o Filho de Deus, mas que Jesus ressuscitou e é o juiz dos vivos e dos mortos, e que um dia ele vai voltar, e que as pessoas precisam se arrepender e se batizar. Ele faz aquela pregação, e quando as pessoas escutam a sua pregação, está escrito, Atos capítulo 2, versículo 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Você acha que o diabo quer que você se batize depois de adulto? Para ter os seus pecados perdoados? E recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Está pregando salvação aqui. Versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Jesus não está mais na terra, mas os apóstolos estão batizando. E até o diácono Filipe pregou para um homem que estava numa carruagem, disse que ele precisava se batizar, se ele acreditava na palavra. Ele falou: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Então você precisa se batizar. Tem que ser totalmente imergido, não precisa ficar explicando, porque eles já entendiam que batizar é imergir as pessoas. Não precisava ficar explicando. Aí esse homem estrangeiro viu água e falou para o diácono Filipe: olha a água ali, o que impede que eu seja batizado? O que impede? É lícito se crês de todo o teu coração. Eu creio sim, de todo o meu coração. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E diz aqui a palavra, e eu faço questão de ler no capítulo 8 de Atos, no versículo 38. Faço questão de ler isso aqui. Acompanha, por favor. O homem estava numa carruagem e ele manda parar o carro.
E desceram ambos as águas. Desceram as águas. Atenção, não foi canequinha. Não foi espirrando um pouquinho de água na cabeça. Desceram ambos as águas. Tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, olha o versículo seguinte, saíram da água. Eu estou te explicando que não tem essa história de batismo sem imersão. Estou te explicando que não existe essa história de batismo infantil, ou mesmo de adulto, com um pouquinho só de água. E muitos outros exemplos tem aqui na palavra, e isso será praticado pelos apóstolos. Saulo, quando se converte, é batizado. Aí uma pessoa escreveu lá na internet, mas lá está escrito, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Logo em seguida está escrito, a pessoa não leu o resto, né? Que Paulo pregou o evangelho para o carcereiro e batizou ele e toda a sua família. Não é só crer, não. Não é só crer, tem que batizar. A pessoa pode crer, frequentar a igreja a vida inteira, ser temente a Deus, mas se ela não se batizar por imersão, com arrependimento, com consciência, com fé em Jesus, se ela não se batizar, ela não será salva. E a palavra de Deus continua com muitos outros exemplos, e eu não vou discorrer um por um. Eu só vou te dizer o seguinte: bem-aventurado o homem, a mulher, que ouve o evangelho, tem o entendimento da palavra, crê em Jesus Cristo, o recebe como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e cumpre a justiça de Deus, desce às águas, é batizada por imersão, e atenção, o batismo por aspersão, eu estou falando, o batismo por aspersão, ele não cumpre o propósito do batismo por imersão. Eu vou repetir isso que eu te falei. O batismo que é feito só com gotinhas de água, em bebês ou em adultos, ele não cumpre o propósito do batismo nas águas. Somente o batismo por imersão é que cumpre esse propósito, e eu vou terminar a mensagem lendo isso para você. Na carta aos Romanos, no capítulo 6, no versículo 3, escute. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Quando você desce as águas, esse é o propósito do batismo: sepultar o pecador, sepultar a velha criatura, sepultar aquela pessoa que estava condenada pelos pecados, porque ela está morrendo com Cristo. É isso que significa o batismo por imersão. É um sepultamento, ela está sendo agora sepultada. Mas graças a Deus que ela não fica lá, no fundo da água. A palavra continua dizendo assim: para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, a pessoa está lá embaixo, coberta pelas águas, totalmente submersa, foi sepultada na morte com Cristo, mas Cristo morreu e não continuou morto. Quando nós tiramos a pessoa da água, ela está ressuscitando com Jesus Cristo para uma nova vida, uma vida de verdade, uma vida eterna, uma vida que nunca mais acabará. E é isso que significa: quem crer e for batizado será salvo. Vamos ficar todos de pé agora. Se você ouviu esta palavra aqui, preste atenção.
e ainda não foi batizado nas águas depois de adulto, se eu fosse você, eu passava para o lado de lá, onde todo mundo já está de branco. Olha lá que coisa linda, ó. Olha lá. Mais alguém está precisando de capa de batismo? Aí levante a mão. Quem mais está precisando de capa de batismo? Olha só quanta gente que vai batizar aqui. E hoje em todas as sedes da Paz e Vida, juntando tudo, milhares e milhares de pessoas estão confessando a fé em Jesus Cristo como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Milhares e milhares de pessoas estão morrendo para este mundo e nascendo de novo para uma nova vida com Jesus Cristo. O teu passado hoje vai ser totalmente apagado, a tua vida vai ser totalmente lavada. Você foi purificado pelo sangue de Jesus e agora vai ser purificada pelas águas do batismo. Se mais alguém quiser se batizar, passa para o lado de lá. Pastor Nilton, vem cá, meu filho. Faça com eles agora aquela oração de confissão que eles vão descer as águas. Muito bem. Você que será batizado agora, em instantes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aí onde você está, se ajoelhe. E você que ouviu esta poderosa palavra e quer entregar a vida a Jesus Cristo, porque sem Jesus você não pode ser salvo, dê um sinal aí com a sua mão. Pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Quer se entregar a Jesus Cristo? Dê um sinal com a sua mão. Pastor, eu sou da fé, eu já entreguei a minha vida a Jesus. Vim acompanhar o meu pai, a minha mãe, o meu parente, o meu amigo, mas neste momento eu estou afastado da fé. É sério. Jesus está voltando. Tem alguém aqui que se afastou do Evangelho, está desviado e quer se reconciliar hoje? Se você quer, dê um sinal com a mão. Muito bem. Aí onde você está, se ajoelhe. Aí onde você está, se ajoelhe. Aí mesmo. Pastor, eu vim acompanhar o meu tio, a minha esposa, a minha tia, o meu primo, a minha prima, o meu amigo, e eu não sou batizado ainda. Por que você não toma decisão agora? A gente dá uma muda de roupa a você, a gente vai te entregar uma capa, tá bom? Coloque a mão sobre o local do coração e vamos fazer a confissão de fé. Orem todos assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Não, é confissão de fé com convicção na alma. Ore em bom som e em alta voz, para o céu e o inferno ouvirem. Meu Deus e meu Pai, eu creio em Jesus Cristo, pois agora faço a minha confissão de fé, que Jesus Cristo é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e hoje eu serei batizado para cumprir com toda a justiça de Deus. Serei batizado por imersão nas águas, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continue com os olhos fechados, por favor. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, não apenas aqui, mas pessoas que nos acompanham à distância, através dos veículos de comunicação, rádio, TV e internet. Estas pessoas, juntamente com esta multidão aqui na sede nacional da Paz e Vida, em Santana, São Paulo, capital, Brasil, estão fazendo a confissão de fé, que Jesus Cristo é para elas único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E milhares de pessoas também fizeram a confissão de fé, que serão hoje batizadas em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.